Fala, sogra, né? Ó, fica de olho aí que vai começar a gravar, hein? Você tem que fazer Ó, positivo, né, filho? começou. Então tá bom. Tem que sinalizar quando começa o áudio, o vídeo, né? Boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por estarmos novamente reunidos e discutirmos esses assuntos importantes para a nossa vida, para o nosso trabalho mediúnico. E vamos pedindo a Deus, em nome de Jesus, que estejam conosco os trabalhadores de Deus e de Jesus, os médicos das especialidades para cuidar dos irmãos desencarnados. Agradecemos a presença também dos instrutores com seus tutelados, com seus aprendizes, e esperamos que possam aproveitar alguma coisa do que discutimos aqui, e também pedimos que durante toda a reunião os irmãos trabalhadores de Deus e Jesus possam ir até o lar de cada um de vocês, de cada um de nós, aonde quer que vocês estejam, e cuidem e tratem dos desencarnados, e desliguem os desencarnados de todos nós, para que eles possam ter tratamento nas colônias, nos hospitais, e também encaminhados para os estudos. Graças a Deus, Graças a Deus Jesus. e a Jesus. Graças a Deus. Então tá bom. Vocês devem ter ouvido falar sobre princípio inteligente, certo? Tem bastante gente aqui hoje e eu não consigo ver todos. Mas quem não conseguiu ainda ler alguma coisa sobre princípio inteligente, quem nunca leu nada sobre princípio inteligente, dá um positivo para nós aí, eu ligo o microfone, aliás. Todo mundo já leu sobre princípio inteligente? O Edson já, então. O Edson é novo, mas já leu sobre princípio inteligente. Ô Edson, você leu sobre princípio inteligente aonde? Já vi alguma coisa. Tá. É o seguinte, princípio inteligente não tem muita coisa para ler por aí, tá? Vocês vão verificar alguma coisa com o André Luiz, quando ele fala do princípio espiritual, quando ele menciona lá, o Júnior ou o Adalberto vão lembrar o nome do livro, ele fala sobre o princípio espiritual, e aquilo lá é princípio inteligente, tá? Eu acho que é no Evolução em Dois Mundos. Nós temos o seguinte, ó. Nós temos 3 livros para vocês verificar essa situação, como que a Terra foi criada. Eu não sei se vocês já também tiveram contato com isso. Então, vocês querendo, vocês anotem aí, tá? Vocês vão ler alguma coisa lá na Gênese, tudo do Kardec, né? A Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, e A Caminho da Luz, de Emmanuel. É de lá que a gente tira uma grande quantidade de informação sobre isso. Mas nós tivemos a honra de conhecer e de participar de reuniões com um camarada, que ele não gosta muito que fala dele, mas a gente tem que falar quando precisa, né? Ele era um grande amigo meu, por sinal também era advogado, e ele era a reencarnação de algumas personalidades aí da Bíblia, e ele sabia muita coisa, que a gente nunca sabe tudo, né? Só quando a gente está já como espírito puro, é que a gente sabe quase tudo. Ele sabia muita coisa sobre o princípio inteligente. E ele desenvolveu esse conhecimento, o estudo e a pesquisa, do jeito que o espiritismo orienta a gente a fazer, ele desenvolveu de tal forma que ele via o princípio inteligente que compunha os nossos corpos. O Júnior tem que desligar o microfone lá. Tá? Então é o seguinte, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre a criação do mundo, né? Na Bíblia. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre a Gênese, que lá na Bíblia, eu não sei se chama Gênesis ou Gênese, mas é a Gênese, né? Lá da Bíblia. E vocês já devem ter ouvido falar também, se ouviram sobre isso na Bíblia, que o homem teria sido criado do barro, não é?
e que Deus soprou a vida nas narinas do homem criado do barro. E lá vocês vão perceber que ele vai falando, a Gênesis, ele vai desenvolvendo a história na Bíblia, e vocês vão perceber que tem uma evolução. Pela ordem natural, primeiro se cria o planeta, e depois no planeta vai se criando os habitats, os locais, o ambiente adequado para o ser que vai chegar daqui a pouco. Vocês já observaram isso? Então presta atenção. Primeiro você cria o planeta. Depois o planeta vai passando por transformações, tá? E vai, como aconteceu com a Terra, ele vai resfriando e vai criando nesse resfriamento alguns elementos que eram impossíveis quando o planeta foi criado. Tá certo? Então vamos voltar só um pouquinho. Quem nunca prestou atenção nisso, nunca leu a Gênese, às vezes não leu nem a Bíblia, não tem problema nenhum, tá? É bom que faça, mas não está cometendo nenhum equívoco aí, nada que vá prejudicar. O sistema solar da Terra foi criado por Deus, pela vontade de Deus, como co-criador Jesus e os seus ministros. Significa que Jesus também trabalhou com vários espíritos superiores para fazer as movimentações para criar primeiro o Sol e todos os planetas que compõem o nosso sistema solar, ele advém de... Como é que chama aquele giro lá, o Adalberto? Da Terra? Órbita. Não, quando ele gira lá, quando uma coisa Translação. Gira... Centrifugação, como é? Translação e rotação. Através de uma rotação... Força centrífuga. A força centrífuga tem um outro nome, tem uma que é o outro lado. O outro lado é a força centrípeta. É isso aí. Vamos falar com os caras que são catedráticos, entendeu? O cara formado em Harvard. Aí tem a centrífuga, é isso, Júnior? E centrípeta. Tá bom? Uma delas fez com que o Sol fosse girando e acumulando a poeira cósmica, o fluido cósmico universal. Essa movimentação aqueceu esses fluidos, tá bom? Aqueceu esses fluidos para que eles se fundissem. Houve uma fusão, é isso que se chama, uma fundição é fusão, né? Houve uma fusão. Depois o Sol, girando em sentido contrário, para também resfriá-lo, porque o calor que ele tinha não era um calor para dar vida a outros planetas, era um calor para fazer a fusão. Depois, no giro contrário, saiu dele, também por vontade, tá? De Deus, é assim que se faz, tá? Não é ao acaso. Saíram deles, como se pudesse dizer assim, bolotas, pedaços do Sol, e criaram os planetas do Sistema Solar. Tá bom? Claro, situações, por exemplo, como a Lua, que ainda fica um pouco diferente, né? Porque é um satélite, ele não é um planeta, mas o Sistema Solar, quando foi criado, né? Ele foi criado dessa forma. Eu estou resumindo, viu, gente? Porque nós não temos tempo para explicar como a gente faz no curso, né? Que a gente faz curso de 1 ano, 2 anos para discutir esses assuntos. Mas, então, o que nós queremos que vocês entendam é que tudo começa ali. Tudo que você está passando, tudo que você faz, tudo que você vive, aonde você mora, o planeta, o país, tudo começou assim. E a Terra também era uma bolota efervescente, como um Sol, que também passou por um resfriamento. Depois desse resfriamento, começou a vir os elementos que ali não existiam. Então, nós temos a tabela periódica, não temos? Todo mundo conhece a tabela periódica, que normalmente acabava em 92, né? Na tabela, que era o urânio. Agora já está em 117, segundo o nosso químico físico formado em Harvard, Cleveland, Ohio, Massachusetts, lá perto dos Arcos da Lapa, o Adalberto.
Já está em 117, Adalberto? Se não me engano, é 116. Tá. Mas até a década de 80... Eu estudei, era 92. Era 92, tá? Que era o urânio. Aquela tabela periódica, ela, para vocês entenderem um pouco melhor, são os elementos disponíveis na natureza. Tá? Ela tá aqui, na natureza. Dali de 93 em diante, inclusive 93, foram elementos descobertos em laboratórios. Tá? Foi em laboratório isso. Ele não estava disponível na natureza. Então, através da aceleração de partículas, nós descobrimos a subpartícula do átomo. Então, até determinado momento, o átomo era indivisível. A ciência foi melhorando, 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 e nós descobrimos os aceleradores de partículas que fazem colisões dos átomos e descobre-se as subpartículas do átomo. Tá bom? Então, essa é a parte, digamos assim, técnica, científica, que eu posso, com o meu conhecimento, falar, porque eu não conheço mais do que isso. Tá? É bem pouquinho, mas é mais ou menos assim. Muito bem. Acontece que a Terra não tinha os elementos que estão na tabela periódica da década de 80. Ele não existia, tá? Não existia oxigênio, não existia água, então não existia hidrogênio também, tá? Essas coisas foram sendo preparadas com essa movimentação durante bilhões de anos. Tá bom? Tudo isso que nós estamos falando é a evolução do princípio inteligente. Para quem não conhece o princípio inteligente, aliás, não sabe o que está perdendo. O princípio inteligente é a origem da nossa existência. Tá? No nosso corpo de carne, nós temos trilhões de átomos. E em cada átomo, nós temos outros tantos princípios inteligentes que formam os átomos. Por isso que tem subpartícula do átomo, que nunca vai acabar o descobrimento deles em laboratório. O princípio inteligente é infinitesimal, se pudéssemos falar, ou não sei nem se essa palavra existe, tá? É infinito. A ciência vai descobrir até um ponto, depois ela vai parar, porque a ciência não conseguiu ainda alcançar aquilo, depois a ciência evolui de novo e vai descobrir mais subpartículas para o resto da existência. Tá legal? Até que um dia nós estejamos numa situação espiritual tão elevada que não precisa mais desses laboratórios na matéria. Os laboratórios são espirituais. Então, tudo que você vê acontecer de coisa boa na Terra, acontece primeiro nas colônias. Tá? Quando você estiver tratando espírito, e ele for um cara que estava com muita dificuldade, mas ele gosta, por exemplo, de química, em determinado momento da conversa, ofereça para ele ver como são os laboratórios de química nas colônias espirituais. Tá? Porque existem aos milhões e são muito mais, evidentemente, muito mais aprimoradas, mais evoluídas do que as nossas. É de lá que tudo é inspirado para o homem encarnado. Então, as grandes invenções, as grandes descobertas, tudo é inspiração espiritual. Tá? Então, o maior gênio que a gente conheceu aqui da física, que, aliás, era um físico teórico, o Einstein, ele era um médium. Tá? Ele não sabia o que era, porque naquela época também ele não estava interessado nisso. Ele queria saber que 1 mais 1 é 2, mas entre esse 1 mais 1 ele descobriu um monte de equação. Se vocês verificarem algum documentário do Einstein no YouTube, vocês vão ver a loucura que era a vida daquele cara. Então, vocês devem conhecer a equação mais famosa da Terra, né? Que Einstein criou. Todo mundo aqui sabe, certo? Principalmente o Adalberto, que inclusive foi professor do Einstein, né, Adalberto? Qual é a equação? Qual é a equação, Adalberto? A equação? A mais famosa. Energia igual a massa elevado à velocidade da luz ao quadrado. Não, mas fala como é a equação. Como que ela se escreve, a equação? E igual a m vezes c ao quadrado. Isso. E igual a mc ao quadrado. É a equação mais famosa da Terra até hoje, criada por Einstein. Tem uma outra equação que ele criou, que é gigantesca, deve dar umas 5 vezes maior do que essa E igual a mc ao quadrado,
que é a questão da massa, né, da energia, e ele fala nessa outra equação sobre a teoria geral da relatividade. Da relatividade. É a teoria da relatividade, muito famosa, né? Aquele camarada, para vocês terem ideia como era, ele via as equações fora do papel. Ele via elas passando na frente dele. Assim. Uma vez ele olhou pela janela do quarto dele e ele viu as pessoas passando, as luzes passando, né? E ele, quando as luzes passavam na frente dele, na janela do lado de fora, ele via passando uma equação. Então, imagina o tamanho da mediunidade desse cara. Então, tudo que a gente recebe de invenção aqui, aquele cara que pensou, nossa, o cara é um gênio. Ele é um gênio, mas presta atenção que esses são homens de gênio no livro dos Espíritos. Os homens de gênio são homens médios. Tá? Tem um livro, Einstein e o Espiritismo, tá? Eu li esse livro. É verdade, tem mesmo. Tem figuras fantásticas aí, muito famosas, que a gente não sabe que eles faziam reuniões espíritas, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Tem gente muito famosa que a gente não sabe, que não sabia ou não sabe ainda, né? Que eles faziam reuniões mediúnicas dentro da casa deles. Sabiam? Qual é o nome do presidente americano mais famoso? Vamos lá. Abraham Lincoln? Abraham Lincoln fazia reuniões mediúnicas na casa dele. Inclusive, Lincoln é um dos espíritos da codificação. Vocês não sabiam, né? É porque advogado também é cultura. Nós temos um monte de gente famosa, tá? Que era espírita até antes do espiritismo ter esse nome. Já fazia prática mediúnica. Inclusive, as reuniões mediúnicas houve reuniões mediúnicas muito antes de Kardec, claro, inclusive nos Estados Unidos. Até agora há pouco eu lembraria o nome delas. As irmãs, não sei das quantas, que são lá dos Estados Unidos. Então, o princípio inteligente é a origem de tudo. Tá legal? A gente sabe que os tratamentos de saúde, que você tem que ir no médico da carne e precisa também cuidar no médico espiritual, ele começa o tratamento no perispírito. Tá legal? Começa no perispírito. Então, você vai tratar no perispírito da pessoa da doença que ela está tendo ou está prestes a ter, porque já está causando desconforto. Como é que funciona isso aí? O espírito doente se aproxima de você, médium, e você vai sentir as dores que ele sente. Nós chamamos isso de dores e doenças refletidas. Tá legal? Tudo bem? Então, nós vamos dizer o seguinte: uma grande quantidade de doenças são causadas porque o espírito se aproxima de nós. Isso geralmente acontece porque nós temos que, vou popularizar a palavra, tá? Resgatar alguma coisa com esse espírito, e a gente não quer saber dessa história, demora muito para cuidar, não tem tempo para nada, né? Só tem tempo para trabalhar, ganhar dinheiro, e trabalhar e ganhar dinheiro. E aí o cara é médium, mas não quer assumir que seja médium, não quer trabalhar, não quer fazer nada, deixa sempre para depois, e ele começa a adoecer. Quando você vai tratar dele na mediunidade, porque é óbvio, ele vai passar num monte de lugar, no começo, antes da doença estar instalada no corpo de carne, está apenas do perispírito, mas ele já está sentindo, ele vai no médico e não acha nada. Não descobre nada. Tá? E ele bate daqui, bate dali, bate daqui, vai para a igreja, vai para onde sei, vai para não sei onde, e ele passa uma hora, ele vai passar numa casa espírita. E encontrando uma casa espírita com trabalho mediúnico, ele vai descobrir que tem um espírito ali com aqueles sintomas que ele está sentindo. Graças a Deus, ele passou em tempo na casa espírita. Depois disso, que ele percebe que ele tem mediunidade, porque eu estou falando de uma casa espírita com conhecimento, que vai explicar isso para ele, ele passa a saber que é médium, e aí ele vai ter que fazer uma escolha. Ou você trabalha, ou você vai adoecer, não tem conversa.
Então, a mediunidade é um castigo? Não, não é um castigo. É que você assumiu compromissos com a sua mediunidade, pediu para vir como médium, porque eu, sendo médium, eu consigo ajudar desencarnados que eu não saberia quem são e para quem eu devo. Eu tenho problemas com um monte de desencarnados. No mundo espiritual eu não conseguiria ajudá-lo. Então eu reencarno como médium, trabalhando como médium eu cuido deles e eu ajusto as minhas contas com esses caras. Percebe? Você percebe que mediunidade não é castigo, gente? Pelo amor de Deus. Mediunidade é uma ferramenta, é uma bênção para você cuidar de espíritos que você prejudicou no passado. Só que aí o médium, quando encarna, não lembra de nada disso. Né, Adalberto? Não lembra de nada disso. E o que ele vai fazer? Hoje não dá, não. Palmeiras, na final da Libertadores? Não, não vai dar, não. Não vai rolar. São Paulo? Corinthians, hoje? No Campeonato Brasileiro? Não vou. Final da novela, Hélio. Hoje não vai dar, não, Hélio. Ela não sabe que eu sei que ela está pensando nisso. Que ela vai falar, hoje eu não posso, não, viu? Eu estou enrolada aqui, não vai dar. Já está lá assistindo a novela. Porque o final da novela geralmente é na sexta e repete no sábado, né? Isso era na minha época, né? De 30 anos atrás, quando eu assisti alguma novela. Então, o cara não tem tempo para nada. O médium, a médium, não tem tempo para nada. Eu trabalho a semana inteira, pô. Quer que eu trabalhe de sábado e domingo? Você quer que eu vá na casa espírita no domingo? De manhã? Você está de brincadeira com um negócio desse. Aí um dia, esse médium vai aparecer na reunião, que ele nunca quis vir, ou numa outra reunião, como aconteceu muito comigo, que eu cheguei a cuidar de 4 reuniões numa casa espírita, e ele não vinha naquela reunião, mas ele aparecia numa outra um tempo depois. Todo estraçalhado. Muito mal, se arrastando, tá? E aí cuida do camarada, cuida do desencarnado, melhora a situação do cara, ele vai embora, feliz da vida, e não volta mais. Só vai voltar quando estiver doente de novo. Essa é a realidade, tá bom? Então, de cada 10 pessoas que têm esse tipo de problema que eu descrevi e que vai no centro espírita se cuidar, tá? Só um vai permanecer no centro espírita. Vai cair a ficha. Eu estou falando 10%, mas pode ser menos, viu? Não é mais do que isso, não. Então, vocês imaginam a quantidade de pessoas que são médiums, ficam doentes por causa da mediunidade maltratada, tá? O desleixo com a própria mediunidade e acaba adoecido. Mas no tratamento que a gente faz na casa espírita, é necessário algumas coisas para cuidar. Uma delas é o seguinte: primeira coisa, você precisa cuidar da saúde das pessoas, precisa cuidar dos espíritos desencarnados, cada vez cuidar melhor. Tá bom? Cada vez cuidar melhor. O espírito envolve a mediunidade, a gente conversa com ele, aí o doutrinador lá fala que vai ter que ir com aqueles caras que estão com a espada, com a foice, com sei lá o que ali, tem que ir embora e largar tudo, não quer saber, você está fazendo errado. Muita casa espírita trabalha assim. Aí você vê que o negócio não está muito certo, aí você muda de casa espírita, vai para uma melhorzinha. Aí essa aí faz algumas coisas diferentes, mais bacana, mas também não é aquilo tudo. Você muda de novo. Quem é que está melhorando? Você. Porque aquela casa espírita que você deixou provavelmente vai continuar trabalhando daquele jeito. Ela não vai mudar porque você vai falar alguma coisa, não, tá? Deve falar, mas ela não vai mudar. Geralmente ela vai pedir para você se mudar. E você vai mudando de casa espírita. E você está melhorando. Conforme você vai melhorando e vai entendendo melhor como deve ser tratados os espíritos, você vai primeiro se apegar ao amor. Tá? Primeira coisa, você vai se apegar ao amor. Por quê? O amor, ele já está em nós em algum grau, assim como a mediunidade. Tá bom? Em algum grau. Geralmente, o amor está um pouco maior nas mulheres do que nos homens. Quando elas estão aqui, esses espíritos estão aqui encarnados como mulheres, elas têm o sentimento, o amor, mais desenvolvido, mais aflorado do que o homem. Tá?
Mas aí a pessoa se pega ao amor e vai trabalhando. E vai trabalhando. E esquece que nós estamos aqui para desenvolver duas coisas. Inteligência e moralidade. Se você não desenvolver inteligência, você não consegue interpretar um texto. Por exemplo, o Edson vai pegar um texto lá do André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, e ele vai ler e precisa entender o que está escrito. Mas se não tiver inteligência, não tiver desenvolvendo a inteligência, não vai entender nada. Vai largar a coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz para lá. São 13 volumes. 13 volumes. Os livrinhos, fininho assim, ó. A Vida no Mundo Espiritual. Começa em Nosso Lar. Depois, qual é o próximo? Vamos, gente. Tenho certeza que todo mundo aqui já leu André Luiz. Nosso Lar. Depois, o Adalberto está pensando. Olhou para Miriam, olha lá. Mensageiros. Depois... Missionários. Missionários. Depois... Obreiros da Vida Eterna. Tá certo aí, Júnior? O Júnior desliga porque ele sabe de cor o bagulho. Eu falo para ele assim, mas você não vale, você tem que deixar os outros. Mas eu estou falando para quem leu, viu, Júnior? Então, são 13 volumes A Vida no Mundo Espiritual, tá? De André Luiz. Tudo psicografado por Chico Xavier. Se você não desenvolve a inteligência, você não vai ler esses livros porque você não vai entender. Aí vira um círculo vicioso. Eu prefiro não entender e trabalhar do jeito que eu estou, que eu já estou fazendo muito. Não tá. Tá legal? A partir do momento que você está aqui e existem as ferramentas para você e você não utilizar, você vai ser responsabilizado. Não tem inferno, vocês sabem, né? A sua consciência. Quando você desencarnar, você vai ser cobrado. Quem é que cobra de você não ter estudado? Você mesmo. Você vai se arrepender e vai ficar muito triste. Eu espero que o seu mentor seja um cara bem legal, a sua mentora bem legal, tá? Para que você não leve muito puxão de orelha, porque eles não puxam a orelha da gente. Eles consolam. Mas você vai se arrepender de não ler esses livros e até, por exemplo, de não assistir esses filmes que a gente indica, tá? Porque é uma facilidade que foi criada para nos dar uma canja, como por assim dizer, né? Sobre os assuntos que tem nos livros, e mesmo os filmes espíritas, a gente insiste que vai assistir amanhã. Amanhã eu assisto. Os livros, depois de amanhã, depois que eu assistir o filme, eu vou ver o livro. Peraí, deixa eu ver se eu gosto do filme primeiro. E aí você não desenvolve a inteligência, não desenvolve conhecimento, tá? E você vai ficar daquele jeito mesmo que você estava. O de sempre. Vamos chamar assim, sem ofensa para nenhuma situação de espírito desencarnado, só para comparar, você vai ficar no café com leite a vida inteira. Tá bom? Mas aprenda uma coisa. Quando você desenvolve a inteligência e adquire conhecimento, continuadamente, você passa a ter condições de tratar de espíritos trevosos, chefes de falange, espíritos considerados líderes do mundo espiritual. E ao contrário do que você possa imaginar, é mais fácil conversar com um chefe de falange ou com um dragão do que conversar com um cara que era simplesmente, por assim dizer, um assassino na vida encarnada. Um cara com raiva daquele encarnado. Então, um cara com ódio de um encarnado, é mais difícil você doutrinar, despertar esse espírito, do que despertar um chefe de falange. As pessoas não acreditam, tá? Elas não acreditam. E elas fogem disso. Mas quando você trata e desperta um chefe de falange, quando você desperta um dragão, ele vai para a colônia e milhões de espíritos que eram escravos dele são libertados. Presta atenção nisso, hein? Sabendo disso, agora está na sua mão. A responsabilidade é sua com o que você vai fazer com isso. Para você cuidar do encarnado, que também tem problema de saúde, você precisa tratar do problema de saúde do desencarnado que o acompanha. Tá? O protagonista de toda a reunião espírita de tratamento mediúnico é o desencarnado. E você vai tratar do desencarnado, e em determinado momento,
vai pedir para tirar o fluido vital do desencarnado. Certo? Quando você fizer isso, você está tratando do quê no desencarnado? Vamos lá, essa movimentação, tirar o fluido vital do desencarnado. Você mexeu no quê dele? Além, é claro, de tirar o fluido vital. Vamos lá, gente. Vamos pensar. Raciocínio. Liga o microfone. Adalberto ligou o microfone. Está parecendo narração de jogo. Vai, Adalberto. Agora eu vou esperar o Júnior. O Júnior está dormindo. Ele tá daquele jeito, mas ele dorme assim. Ele fez um curso. Ele dorme de olho aberto. O Bernardo sabe essa resposta. Vamos, gente, chuta aí, meu. É assim que funciona. Vocês vão chutando e a gente vai aprendendo. Fala, Bernardo. O perispírito dele. No perispírito, gente. Fluido vital está no perispírito. Tá? Ele está mais precisamente no duplo etérico, mas você está cuidando do perispírito dele. Porque quando a gente desencarna, sem conhecimento e sem trabalhar com a mediunidade, sem conhecer o espiritismo, você vai levar no seu perispírito, no seu duplo etéreo, você vai levar o fluido vital. E o fluido vital só serve para encarnado. Grava isso aí, ó. Fluido vital só serve para encarnado. É ele que vai sustentar a sua vida. Tá? Quando você desencarna sem conhecimento, sem trabalho, sem respeitar as leis de Deus, sem conhecimento espírita, você leva o fluido vital com você. Isso significa que você vai continuar sentindo dor. Hélio, por que o espírito desencarnado continua sentindo dor se ele não tem mais corpo de carne? Por causa do fluido vital. O fluido vital vai dar a ele a dor, o sofrimento, o machucado, a angústia, o desespero, a agonia, a depressão, tudo que você tinha quando era encarnado. Você continua sentindo. Hélio, por que o cara continua sentindo? Porque ele levou o fluido vital. Tira o fluido vital. Pede para dar um banho, envolver em fluido que interessa para ele, tá bom? A gente decompõe aquele perispírito dele e vai formar, por assim dizer, um novo perispírito para onde ele vai, ou seja, um perispírito necessário para onde ele vai viver agora. Ele tinha um perispírito necessário para viver encarnado aqui. Perdeu o corpo de carne, agora tem que tirar algumas coisas e colocar outras. Como que se chama isso? Quando a gente tira as coisas que não servem do perispírito, do pretérito, e coloca outras. Como chama? Júlio? Estólise espiritual. Isso. Então você faz a estólise espiritual, tirando o fluido vital. Depois você vai fazer a histogênese espiritual. Que aí o perispírito dele, os corpos espirituais dele, vão ser novamente compor o que é necessário para ele desencarnado. Tá bom? Muito bem. Quando você faz tudo isso, você tira o fluido vital, você mexe no perispírito, o que você está fazendo? Em resumo, você está mexendo nos princípios inteligentes que compõem os corpos do ser. Todo mundo tem. Todo mundo. Você está encarnado, você tem princípio inteligente compondo o seu corpo de carne, o seu perispírito, o seu duplo etéreo, os seus centros de força e assim por diante. Tudo no universo, exceto Deus, é composto por princípio inteligente. Tá? É claro que os espíritos puros, como Jesus, que não tem mais perispírito, não tem composição de princípio inteligente. Tá bom? Então, sempre que você precisar de corpos do ser, desde o perispírito, duplo etéreo, etc., corpo de carne, sempre onde houver questões materiais, fluídicas materiais, haverá princípio inteligente. Então, o princípio inteligente compõe desde a formação da Terra, do Sol, do sistema planetário, do sistema solar, até a formação de tudo que você imagina. E na Bíblia você vai ver a evolução disso. Primeiro não tinha nada, não tinha dia, não tinha noite, não tinha água, não tinha ar, não tinha hidrogênio, claro, né? Se não tinha hidrogênio nem oxigênio, não tem água. Certo ou não? Porque todo mundo aqui tá careca, né, Adalberto? De saber que para você fazer a água, para compor a água, existe uma composição química, uma combinação química. Certo, Adalberto? Isso, que são... Como que é, Adalberto? Vamos lá.
Tem que ligar o microfone para falar com o tio. Liga o microfone. 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Muito bem. Por isso que se chama H2. 2 moléculas não, 2 átomos, que Dois formam átomos. a molécula da água. H2O, que forma a molécula da água. Tá? Toma muito cuidado com essa fórmula, tá? Porque H2O2 complica o bagulho. Não pode tomar não, tá? Água oxigenada. Na melhor das hipóteses, se for bem fraquinha, dá para descolorir o pelo, tá? Mas cuidado, é H2O só. Todo mundo sabe disso. Todo mundo aqui já tem bastante estudo para saber disso. A gente vai brincando para ver se vocês acordam, tá? Então, o princípio inteligente existe em todos os cantos do universo. Tá bom? Só quem não usa isso para compor seus corpos são aqueles que não têm seus corpos mais. Jesus, por exemplo, não tem um corpo, tá, gente? Ele é como se fosse uma sei lá, para descrever bem grosseiramente, é como se ele fosse uma bola de energia, tá bom? Ele aparece para nós, quando a gente está trabalhando na mediunidade, ele aparece tem a aparência dele, porque ele tem que formar essa imagem para a gente entender que é Jesus, tá? Tá bom? Mas somente, então, espíritos já puros, co-criadores, como Jesus, que não tem corpo, que não utiliza o princípio inteligente para si mesmo. Tá bom? Mas o princípio inteligente está em tudo. Aí a gente teve a água, teve que ter o H2, aliás, o hidrogênio e o oxigênio para formar água. Por quê? Porque precisava da água, porque vai vir em seguida algum tipo de vida na água. A vida na Terra, a vida, começa na água. Tá bom? Lá nós vamos ter o protoplasma. Se eu falar errado, os meninos me corrigem. A primeira origem lá na Terra é o protoplasma. Tá legal? Depois os seres unicelulares e assim por diante. E aí, esse é o reino mineral. Beleza? Então nós vamos passar por 3 reinos. Depois a Terra vai melhorando. Vocês sabem que a Terra não era vocês sabem o que é Pangeia, não? Já ouviram falar em Pangeia? Pangeia é uma época em que a Terra não tinha os continentes separados como hoje. Era uma coisa só, tá? A Terra era toda, a Terra mesmo, mineral, era toda unida uma na outra, tá? Não tinha continentes. Mas a própria adaptação da Terra, a movimentação, a modificação da Terra, pelas placas tectônicas que se romperam, se movimentaram, esvaziaram oceanos, criaram outros, subiram montanhas e dividiram a Terra em continentes. Tá bom? Aí já entra uma parte de geologia, mas é basicamente isso, tá? E aí a gente tem hoje o planeta como está. Não parou de se mexer, tá, gente? É que a gente não percebe. Quando a gente percebe que o mundo, o planeta ainda está se mexendo, se modificando, é quando vocês verificam terremotos, tá? E terremotos geralmente é por causa de uma movimentação vulcânica, tá? Um maremoto, causa movimentação de placa tectônica, e é daí que a gente tem tsunami, aquela coisa toda, tá bom? O princípio inteligente foi se modificando, virou então na Terra vegetação, porque aqueles animais, depois de bilhões de anos, saíram da água e precisava de vegetação, tá bom? E aí eles se alimentaram com a vegetação e voltava para a água. No começo da vida, então, na Terra, depois da água, tinha o anfíbio. E assim por diante. Tudo princípio inteligente em evolução. Agora, no tratamento, na mediunidade, para cuidar dos perispírito, é necessário. É imprescindível. Para um bom tratamento e para efetivar a cura, eu estou falando de modo geral porque tem gente que tem mediunidade de cura, é diferente, tá bom? Precisa conhecer o princípio inteligente. Quando você conhecer o princípio inteligente o máximo que puder e não parar de estudar sobre isso, você vai passar a ver a movimentação do princípio inteligente nos corpos do ser. Tá bom? Então, ontem nós cuidamos da nossa irmã Inês. Nós tínhamos programado o início de uma espécie de laboratório, um ensaio para uma reunião que nós vamos ter de segunda-feira, porque na casa onde nós nos conhecemos aqui, a grande maioria,
nós tínhamos uma reunião de segunda-feira que era um ajuntamento de pessoas com muito conhecimento, tá? Inclusive aquele irmão que eu falei para vocês que via o princípio inteligente no seu corpo, tá bom? E ali tinha pessoas encarnadas e desencarnadas com muito conhecimento. E a gente está fazendo esse trabalho porque é assim que a gente consegue tratar da saúde das pessoas, cuidar de doença, tá bom? Então, é necessário o amor? Claro. Beleza. Mas o amor sem o conhecimento, ele fica manco, tá, gente? Ele fica manco. Ele funciona, é uma beleza, é necessário, primeiramente, você ter amor, porque se você não tiver amor, você não vai na casa espírita ajudar ninguém, para começo de conversa. Né? Tem amigo nosso que fala, eu não tenho amor, eu tenho que pedir emprestado. Mas se não tivesse amor, você não estava aqui. Como que a pessoa sai da sua casa, né? No domingo, por exemplo, 6 horas da manhã, para começar a trabalhar 8 horas da manhã na casa espírita, sair meio-dia e não tem amor? Você foi fazer o que lá? Você é doido? Maluco? Tem que ter amor. A pessoa está lá, já tem amor. Agora precisa desenvolver inteligência. Tá bom? A inteligência desenvolvida com o conhecimento vai fazer com que a gente cuide do perispírito, do dupletério e do corpo de carne. Tudo que tem no dupletério, centro de força, tem plexos no corpo carnal. Se você entender o princípio inteligente, com a ajuda dos irmãos que estão na reunião, com você trabalhando, com espíritos, médicos, etc., desencarnados, nós conseguimos todos juntos movimentar o princípio inteligente. Imagina assim, ó. A célula é básico, tá, gente? Eu não entendo disso, não. Mas a célula com câncer é normalmente uma célula que está doente, mas o organismo não consegue expeli-la. Tá? Eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu estou principiante. A célula que o corpo não consegue renovar. E ela vai se multiplicando. Tá bom? E ela vai causando a doença, ela vai se agravando. Quando você conhece o princípio inteligente e esse encarnado está se cuidando na medicina encarnada, você consegue ajudar cada vez melhor a medicina espiritual. E você pode e vai renovar os princípios inteligentes das células que estão adoecidas, que não servem para o corpo e que o corpo não consegue, por assim dizer, expelir, trocar. Tá legal? A gente muda de célula, milhões de células, milhares de células, todo dia. Chega uma hora que o organismo, por algum motivo, não consegue trocar essas células. E elas adoecem. Ou o corpo está doente, ou a célula está doente, de tal forma que o corpo não consegue mandar embora. Com o conhecimento do princípio inteligente, você consegue ajudar essa célula a ser retirada do corpo, a parte fluídica. Quando você tira a parte fluídica da célula, ela passa a não ter mais efeito. Nós estamos falando da parte espiritual da célula, tá? Então, a medicação, a medicina encarnada, que você não pode nunca deixar de procurar, tá legal? Ela vai atuar na parte material. E tem uma parte fluídica também que o remédio trata. Quando você conhece o princípio inteligente na reunião mediúnica, você vai cuidar da parte espiritual da célula, aquela que cria e mantém a parte fluídica das medicações e dos corpos, das células, dos átomos, princípio inteligente. Tá? Esse assunto é vastíssimo, não tem... É lá no Bernardo. Não. Hélio, posso... Oi, Bernardo. É que me veio a lembrança agora. Se eu não falar agora, eu esqueço. Vou falar rapidinho. Vou falar. É que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, né? Perguntando o que é o espírito, né? Aí fala, é o princípio inteligente do universo. É isso mesmo. Então, o que nós somos? Nós somos um átomo, que passou por todos os reinos e somos individualizados hoje. Esse átomo individualizou e somos nós que viramos espírito, passamos por todos os reinos. Nós somos um simples átomos. Lá no Livro dos Espíritos, como eu te falei, como eu falei para vocês, não tem muita coisa escrita sobre isso, tá? Então, nós somos o princípio inteligente evoluído, tá bom? Agora, nós estamos falando, o que o Bernardo falou está absolutamente certo, mas nós estamos falando do que compõe os corpos do ser. Porque o espírito em si mesmo não é o que a gente vê, tá? O espírito é uma bola de energia.
O que a gente vê numa reunião mediúnica é o perispírito. É a roupagem que o espírito veste para poder atuar na matéria. Se você tirar o perispírito dele todinho, que aí nós vamos falar da segunda morte, quando você tirar o perispírito do cara todinho, você não tem mais princípio inteligente. Não tem mais átomo, tá? Então, o espírito que está dentro do corpo, ele é um princípio inteligente de trilhões de anos atrás que evoluiu e chegou a ser espírito. Mas nós temos princípio inteligente compondo nossos corpos, todos. Todos os corpos que você tiver aí, você tem princípio inteligente. O princípio inteligente é uma parte infinitesimal, minúscula, do átomo. Se o átomo é invisível aos olhos, imagina o que é o princípio inteligente, tá bom? Precisamos estudar o princípio inteligente para cuidar melhor das pessoas adoecidas, do perispírito do desencarnado, do perispírito do encarnado e do corpo de carne. Tudo bem? Basicamente é isso. Podemos cuidar das pessoas do jeito que nós estamos, sem esse conhecimento aprofundado? Podemos e devemos. Mas se você quer, se você se propõe a fazer um trabalho cada vez melhor, tá? Cada vez melhor, você precisa estudar, precisa adquirir conhecimento. Isso faz com que você desenvolva a inteligência e, evidentemente, que ajudando os outros, você vai desenvolver moralidade. Se você, trabalhador, honesto, né? E tem amor para oferecer, você está desenvolvendo a moralidade. A inteligência vai colaborar com isso para que você progrida. O progresso do espírito é evolução e elevação. Tudo isso junto e misturado, tá? A pessoa, o espírito que só evolui, ele só vai modificando os corpos dele. Mas ele não se eleva. Tem que se elevar a Deus também. Tá? Podemos abrir o microfone. Está chegando no final da nossa reunião. Alguma proposta? Alguma coisa que vocês lembraram aí? Então vamos nos despedir, gente. Ô Hélio, eu lembrei de uma coisa. Quando você estava falando sobre a criação dos planetas, né, e deu a indicação da Gênese, eu vou dar um toque aí para o pessoal, quem tiver interesse, e entender como funcionou melhor a criação do nosso sistema solar. Pega o capítulo 6 da Gênese, chamado Uranografia. Ele explica detalhadamente essas forças que o Hélio citou, da força centrífuga, da força centrípeta, e a gente consegue entender melhor como foi que surgiu o nosso planeta e como foi também que começou a surgir a vida no planeta. Então ele começa a dar uma sequência, a ordem desses acontecimentos. O Kardec ele explica na Gênese, nesse capítulo. Vale a pena ler. E nós estamos gravando, estamos fazendo os áudios das doutrinações, dos tratamentos, que envolve essa movimentação, tá? De princípio inteligente, de fluido, e se vocês se interessarem, é só mandar o e-mail que a gente manda para vocês o áudio dos tratamentos, tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus e a Jesus, né? E vamos pedir que os mentores possam encerrar os tratamentos, desligando os irmãos de todos nós e encaminhando para as colônias, para as cidades espirituais, hospitais e para os estudos. Agradecemos a todos pela participação e pedimos a Deus e a Jesus que possamos estar aqui juntos novamente na semana que vem e que os irmãos que participaram da nossa reunião, desencarnados, possam aproveitar o que dissemos e agradecemos também as inspirações. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus. Tchau, Lígia. Tchau, Graça. Tchau, Lígia, Graça, Bernardo, Jalene, Adalberto Dias. Tchau, Dona Inês. Tchau, gente. Tchau, Sandinha. Tchau, bom final de semana. Isso, tchau, Dona Inês. Bom feriado. tchau, Dona Inês. Tchau, Marli. Tchau, Marli. Bom feriado. Bom feriado. Que feriado é esse? Quarta-feira. 7 de setembro. Quarta-feira nós estamos aqui. 7 de setembro tá longe. Tchau, gente. Tchau. Semana que vem. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Fiquem bem. Tchau. Também.